Olá, seja bem-vindo. Thiago falando e esse vídeo é para te explicar como o mercado tem reagido ao cenário de engenharia de produção. Eu estou aqui com Daniel Fraga, engenheiro de produção formado na Universidade Federal de Minas Gerais. Eu também formei em engenharia de produção na Universidade Federal de Juiz de Fora e sou um grande apaixonado pelo curso. Eu acredito que a engenharia de produção ela ajuda a gente a nos desenvolver e desenvolve competências fundamentais para um engenheiro obter o sucesso. E a nossa intenção aqui com esse vídeo é te explicar um pouco melhor sobre a trajetória, as opções de trajetória de engenheiro de produção. Então, Daniel, obrigado por estar com a gente aqui compartilhando um pouco do conhecimento. E eu queria escutar de você um pouco, queria que você contasse um pouco da sua trajetória enquanto engenheiro de produção. Thiago, obrigado pelo convite. Olá, pessoal. A minha trajetória como engenheiro de produção começou na UFMG, na verdade, quando eu fiz o vestibular, eu fiz a opção pela engenharia de controle e automação. E passei em engenharia de controle e automação e já no primeiro período eu comecei a conhecer as outras engenharias que tinham no UFMG e me encantei pela engenharia de produção, porque eu percebi que era uma engenharia que ia trabalhar algumas questões que me interessavam, né? A engenharia de produção, ela te abre muitas portas, você se torna um grande solucionador de problemas. Eu acho que a engenharia de produção, ela ajuda a gente a trabalhar um pouco esse raciocínio, né? De enxergar uma empresa, enxergar um negócio. E aí você faz a opção pelo caminho, né? Você tem oportunidade, por exemplo, para seguir uma área de logística, você tem a oportunidade de atuar numa área mais comercial ou financeira, ou na área da qualidade, da melhoria contínua, que foi o meu caso, né? Eu acho que muitas vezes depende muito da faculdade. Dependendo dos professores, você tem os cursos que enfatizam mais uma área ou outra, né? Isso costuma acontecer muito na Universidade Federal, porque você tem linhas de pesquisa, né? E lá no caso da UFMG, na época que eu fiz o curso, eu tinha professores muito fortes nessa área, da melhoria contínua, do TQC, da qualidade total, porque eram professores que tinham vivenciado isso, né? Tinham ido ao Japão, tinham ido aos Estados Unidos, trouxeram esse conhecimento, ajudavam as empresas da região, lá em Belo Horizonte, né? As grandes empresas, Votorantim, Vale, e levavam isso para a grade curricular. Então, quando eu tive as disciplinas da área da qualidade, né, quando eu tive disciplinas com o professor Cheng, professor João Martins, eu comecei a me encantar por essa área. E aí, como aluno, eu busquei, até onde isso vai, qual que é a abrangência disso, se é o caminho mesmo que eu gostaria de traçar. Foi aí que tudo começou. É legal porque a engenharia de produção ela tem esse viés assim, mais sistêmico, né? Você consegue ter a visão da empresa nos seus mais diversos setores e isso é fundamental para o engenheiro, né? Seja empreendedor, empresário, gestor ou até mesmo na função de engenharia propriamente dito, você conhecer o processo todo, saber as variáveis que vão influenciar na sua decisão, nas iniciativas que vão ser direcionadas através de projetos, é fundamental, né? É fundamental que o engenheiro ele tenha a visão do todo para que ele consiga tomar decisões acertadas. Isso é muito interessante. E é interessante também que você comentou sobre a gente acabar sendo influenciado pelos professores que a gente tem, né? Na minha faculdade foi assim também. Tive excelentes professores e eu acho que isso é muito bacana, a gente acaba se espelhando nas referências que a gente consegue ter dentro da faculdade. Mas o que eu acho mais bacana da engenharia de produção é que essa formação, a maneira como a formação é preparada para o engenheiro de produção, faz com que a gente se torne mais preparado para se tornar gestor de uma grande empresa. Isso. Né? Eu acho que a engenharia de produção ela te dá uma base. E aí você pode escolher alguns caminhos, né? Então você se forma, você tem uma base, que dessa base você pode optar pelo caminho de ser um administrador, ou de ser um gestor, ou de ser um bom técnico, ou de trabalhar na área de gestão de projetos. Então ela te dá essas opções, te dá esses caminhos, pela própria grade curricular que normalmente o curso tem, e essa base eu acho que puxa da engenharia, o lado mais técnico, o lado mais matemático, e também puxa da administração, que tem esse contato um pouco com a área de humanas. Então você mistura isso tudo na engenharia de produção, e aí é o que você falou, você ao mesmo tempo é um engenheiro que remete a algo mais técnico, mas você se torna um solucionador de problemas porque você aprende a enxergar, né? A enxergar dentro da sua própria área, num primeiro momento,
de forma sistêmica. Enxergar toda a empresa também de forma sistêmica. Eu acho que com mais maturidade, o engenheiro de produção ele vai desenvolvendo esse olhar cada vez mais, que é justamente o olhar que o gestor tem que desenvolver, que um dono de empresa tem que desenvolver, entender qual é o seu negócio, como que as áreas, né, beneficiam esse negócio, como que você pode, né, ajudar o cliente e otimizar, né, os seus custos e tudo mais. Então, quer dizer, essa visão começa, talvez, dentro da área que o engenheiro vai trabalhar, né? Às vezes ele entra numa área que é a área de produção, às vezes ele já entra numa área mais administrativa, uma área de suporte, ele começa a enxergar dentro da sua área, mas consegue facilmente migrar, né, para ter essa visão mais do todo do negócio, né? O que faz um link bem legal com o Lean Six Sigma, que é essa coisa do Green Belt e do Black Belt, conseguir enxergar oportunidades de melhorias, independente de qual for a área da empresa. O Daniel comentou sobre o Lean Six Sigma, é interessante a gente destacar, Daniel, porque às vezes o nosso colega não sabe o que é essa área que você, enquanto engenheiro de produção, escolheu para se desenvolver, né? O Six Sigma é uma metodologia que foi criada e disseminada por empresas americanas que é voltada a identificar oportunidades de melhoria e a atacar processos críticos para fazer com que esses processos consigam operar de uma maneira ótima, né? Com a performance ideal, com a performance ótima. Então, é uma linha de trabalho que vários engenheiros de produção têm buscado se especializar, né? Mas, dentro do que você falou, da palavra otimização, eu gosto sempre de correlacionar a filosofia de otimização com a engenharia de produção, porque eu acho que esse é o grande ganho de um engenheiro de produção. O engenheiro de produção, ele não se atém apenas a administrar ou gerenciar um negócio. Ele tem o compromisso e a responsabilidade de estar sempre pensando em fazer melhor. Se está num determinado cenário, tem que buscar a maneira de fazer de uma maneira mais eficiente, mais produtiva, mais eficaz. Eu acho que esse que é o grande desafio que o engenheiro de produção tem para seguir, né? Eu acho que a gente aprende isso, inclusive, dentro da sala de aula na faculdade, muitas vezes, porque nós, como engenheiros de produção, muitas vezes somos ensinados a ter o pensamento da melhoria contínua, né? O ciclo PDCA, por exemplo, é algo que a gente convive, né, durante a faculdade com ele. Então, esse raciocínio, eu acho que é o raciocínio do solucionador de problemas, que é aquilo que eu tinha comentado. Eu acho que o engenheiro, um bom engenheiro de produção, ele se coloca nessa posição de solucionador de problemas. Então, ele pode trabalhar desde o RH até a linha de produção se ele quiser, porque ele consegue enxergar o problema, ele consegue sempre com essa mentalidade, olha, eu tenho que fazer cada vez melhor, né? Então, ele sabe fazer porque ele tem conhecimento, ele tem ferramenta para isso, e ele sabe também atrelar todo o esforço dele de melhoria a resultados, né? Que aí é o lado do engenheiro, que está sempre buscando um número, mostrar através de resultados, de fatos e dados. Então, eu acho isso bem interessante, eu acho que isso é um diferencial. Esse foco em resultado é interessante e tem feito a gente perceber, mesmo num cenário de crise, num cenário de dificuldade econômica, a procura pelo mercado de profissionais e engenheiros de produção, de profissionais capazes de fazer as empresas se tornarem mais eficientes e mais produtivas. Acho que essa é a grande bandeira do momento, né? Exatamente, porque as empresas hoje elas estão pensando muito na questão de aumentar a produtividade, reduzir custo, melhorar a relação dela com o cliente para fidelizar mais o cliente. E o engenheiro de produção entra em diversos momentos, né? Nesse ponto, você vê, por exemplo, no varejo, um ponto crítico é justamente a logística. E você tem vários engenheiros de produção à frente dessa área, né? E você tem, inclusive, semana passada, eu fiquei conhecendo um diretor de uma empresa de medicina diagnóstica que faz, né, aqueles exames de ultrassom e tal. Quer dizer, um diretor de uma empresa da área da saúde, engenheiro de produção. Legal. Isso mostra a versatilidade que a engenharia de produção ela tem, né? Você é um solucionador de problema, não importa qual o negócio ou qual área você está. Você sabe enxergar o problema, você tem conhecimento, você tem ferramenta para resolver. E o pessoal sempre me pergunta, me pede algumas opções, né? Me pergunta, Thiago, quais são as opções que o engenheiro de produção tem para atuar no mercado? Eu normalmente agrupo essas opções em 4 grandes grupos, né? O cara pode se tornar um empresário, um empreendedor, né? A engenharia de produção ajuda
ajuda a gente, de certa forma, a abrir a cabeça, como nós já falamos, ter a visão de todas as grandes áreas de um negócio. Para ser um empresário, isso é muito importante. Para ter uma empresa, isso é muito importante. Então, o engenheiro de produção desenvolve competências para isso. Desenvolve competências também para trabalhar na carreira executiva, para trabalhar numa grande empresa. Sim. Eu acho que talvez essa seja a grande mira de grande parte dos engenheiros de produção, entrar em programas de trainee, sim, analistas, especialistas, coordenadores, gestores. Como engenheiro de produção, você pode atuar também na carreira acadêmica, que é uma carreira... Na área de ensino. Na área de ensino, é uma área assim, que às vezes as pessoas não olham tanto, mas é muito promissora, é uma área que tende a cada vez mais ter necessidade de mais profissionais capacitados. Hoje aqui em Juiz de Fora, por exemplo, a gente tem quase uma dezena de universidades de engenharia de produção e a procura por professores capacitados para dar aula nessas faculdades é muito grande. Então esse é um outro nicho com grande potencial de explorar. E uma outra possibilidade para o engenheiro de produção é atuar como um concursado, né? Fazer um concurso, algo que está bem assim, diminuído nesse momento da nossa economia, né? Os concursos eles não estão tão aquecidos como há 4 anos atrás, mas também é uma opção bem interessante, né? Sim. Como é que você fez o seu planejamento para atuar como engenheiro de produção? Logo que você saiu da universidade, o que você pensou em fazer? Como é que você se enxergou nesse momento? Então, enquanto eu estava na universidade, eu refleti justamente sobre isso. Olha, o que eu posso ser? Posso ser empresário, posso ser gestor, posso ser concursado. Então, realmente, esses eu também concordo, são os caminhos. E até incluiria outro, que tem pessoas que gostam e têm talento para isso, que é a área técnica, né? O caminho mais técnico do engenheiro também. Que você tem hoje grandes empresas trabalhando essa carreira em Y, você vai para a gestão ou para a área técnica e você tem níveis hierárquicos altos nas duas vertentes e é muito interessante. Como é que você definiria essa área técnica como um engenheiro de produção? Quais são as ferramentas para um engenheiro de produção exercer a função técnica dentro de uma empresa? Olha, a área técnica é a área onde você vai crescer na empresa para se tornar um especialista ou um consultor, né? Então, quer dizer, você vai escolher um assunto, né, da empresa e vai ser especialista naquilo e esse assunto tem a ver diretamente com a engenharia mesmo, com o conhecimento de engenharia. Na engenharia de produção, muitas vezes isso está relacionado com o quê? Com a logística, com a linha de produção, né? Então, quer dizer, você pode ser um grande especialista de um tipo de negócio, né, você entender muito de siderurgia e ser um especialista, um consultor de alto forno, né, de acearia, né? Você pode entender muito de varejo e ser um especialista, né, ou um consultor em uma grande empresa de varejo por exemplo, trabalhar o negócio B2B, né? Ou como fazer a relação com fornecedores, né? Como otimizar carteira de fornecedores. Então, esse é o lado técnico, né? Onde você direciona para uma certa temática que você goste e você se especializa naquilo e aí você tem que aprender muito das ferramentas, das boas práticas que envolve aquele assunto, né? Diferente, por exemplo, da área de gestão, que aí você tem que ir para um caminho de saber trabalhar pessoas, de exercer liderança, de ter uma visão mais ampla do negócio, de entender o que representa uma estratégia de negócio, o que representa um desdobramento de indicadores bem feitos na empresa, o que é um orçamento base zero, né? Quer dizer, são outras temáticas, outro caminho, outra linha de pensamento que tem pessoas que gostam e têm mais talento para isso e outras que gostam e têm mais talento para outra área. Por isso que hoje tem muitas empresas fazem essa carreira em Y. Eu acho que faz todo sentido dentro do setor privado, principalmente, né, ter esse trabalho. Daniel, nós estamos passando por uma crise enorme, aí, uma crise política, uma crise econômica. Como é que você enxerga que o mercado tem observado engenheiros de produção ou qual dica você deixa para o nosso amigo que está assistindo a gente, tem interesse nessa área de engenharia de produção ou vai começar um curso ou já está com um curso em andamento e está naquela preocupação, o que fazer agora, né, diante desse cenário? Quais são as suas recomendações? Se você pudesse deixar uma dica valiosa para o nosso amigo, qual seria ela? Olha, eu acho que dentro do cenário que a gente tem hoje, né, do mercado,
A pessoa que está fazendo o curso de engenharia de produção, ela tem que entender o seguinte, que, primeiro, essa profissão já é bem vista pelo mercado. Ou seja, o cara já tem um ponto positivo ali. Mas se a pessoa está se formando e quer se colocar no mercado, ela tem que entender que ela tem que chegar com um diferencial, né? Então, hoje, só fazer o curso de engenharia de produção, muitas vezes, não é suficiente. Por quê? Hoje, por exemplo, eu recomendaria as pessoas que estão se formando se inscrever em vários programas trainees, né? Porque é um excelente caminho para começar, né? E se você quer concorrer a uma vaga de trainee, que são 5.000 pessoas concorrendo a 6 vagas, 7 vagas, né? Quanto mais a empresa tem nome, mais concorrido é o programa de trainee. E hoje, o que se olha nesses programas de trainee? Se olha muito a questão da vivência, o que a pessoa já viveu, já teve de experiência de vida até aquele ponto, né? Então, simplesmente ser um estudante que está graduando em engenharia de produção, muitas vezes para os melhores concursos trainees não é mais suficiente. Aí, como que você agrega? Como que você traz mais para isso, né? Então, hoje, eu acho que o que faz sentido é você se interessar por algum trabalho voluntário e entender como que você pode contribuir ou somar para aquela comunidade que está ali à sua volta, ou para os seus amigos, para os seus parentes. Você pode fazer trabalho voluntário de qualquer jeito, inclusive que tenha a ver com a área ou não, né? Outra coisa, cursos. Você tem que aproveitar que você está na faculdade para todo o assunto que você vê na faculdade que te interessa, você vai ver aquele assunto dentro da sala de aula até um certo nível. Faça um curso para você aprofundar, né? Quer dizer, então aproveite esse momento. Gostei da disciplina lá de cálculo. Vai fazer alguma coisa que complemente esse conhecimento. Gostei da disciplina de logística. Vai fazer. Gostei da área da qualidade. Vai fazer um curso que complemente esse conhecimento. Então, eu acho que é um trabalho voluntário, são os cursos e também o que você puder ter de vivência de vida. Então, as pessoas que tiverem oportunidade de, às vezes, viver em outra cidade, viver em outro local e tal, e ter essa experiência de vida, isso também agrega. Então, é uma série de fatores, não é fácil, né? O mercado é concorrido, mas você tem caminhos, você pode buscar a sua diferenciação, né? O que não pode ficar acomodado. O mercado é concorrido, mas tem espaço, né? É isso que é interessante. Tem espaço. E o engenheiro de produção, ele não tem espaço somente nas vagas de engenharia de produção. Isso que eu acho legal do nosso curso. O engenheiro de produção, ele pode pegar uma vaga que era para administração, ele pode pegar uma vaga que era para engenharia, ele pode, entendeu? Ele tem várias possibilidades ali. Ele não tem que só direcionar para uma vaga que é específica da engenharia de produção. O Daniel comentou sobre o programa de trainees e fez a grande recomendação relacionada ao processo de se tornar diferente, né? De conquistar um diferencial competitivo. Pois a minha grande recomendação para você está relacionada ao autoconhecimento. Eu, quando formei, procurei programas de trainee também. Fiz inscrição em dezenas deles e passei no programa de trainee da MRS Logística. Fiquei por 4 anos na MRS, onde eu percorri uma trajetória, trabalhei como especialista de gestão, coordenador de operações, especialista em melhoria contínua. E de repente, com 4 anos de empresa e também nesse meio do caminho já com a Voitos já criada, já funcionando, eu comecei a perceber que os meus talentos pessoais não estavam direcionados para trabalhar como executivo de uma grande empresa. Que minhas características pessoais, elas estavam me levando mais para a questão do comportamento empreendedor, do desenvolvimento de negócios. Então, se você está interessado em fazer engenharia de produção e quer uma dica ou um norte, a grande dica que eu deixo está relacionada ao autoconhecimento. É fundamental que você se defina para que você não seja definido. Eu sempre brinco com isso aí nas palestras, porque a pessoa que não consegue se conhecer, que não consegue se definir, ela vai ficar refém da definição de um gestor, de um coordenador, de um gerente, de alguém de uma empresa. Então, o processo de descoberta pessoal é muito importante para que você tenha a oportunidade de conciliar os seus talentos com o que o mercado precisa, com o que você é bom e tudo isso, eu acho que faz muito sentido. Faz todo sentido. Se a gente parar para pensar, eu
quando eu me formei e eu hoje, né? Hoje eu tenho um autoconhecimento muito maior. Hoje eu entendo o que eu gosto, o que eu faço bem, né? Onde eu consigo navegar tranquilamente, onde eu vou ter dificuldade. Então, quando você tem essa maturidade, você inclusive já começa a fazer escolhas profissionais que te direcionam melhor. Então, hoje eu tenho uma condição que eu estou fazendo o que eu gosto, eu estou trabalhando numa empresa que eu gosto, mas isso veio o quê? De autoconhecimento, né? Eu não busquei esse autoconhecimento na faculdade, eu busquei esse autoconhecimento no meu primeiro emprego. E aí foi uma coisa muito legal, porque a empresa tinha essa cultura e ela ofereceu e eu mergulhei de cabeça. Mas, realmente, essa dica sua é ótima, porque quem já puder antecipar isso, né? Buscar esse autoconhecimento é uma coisa que não acaba nunca. Então, quanto mais cedo você buscar e mais você tiver, melhor. Inclusive, eu sinto, às vezes, algumas resistências, algumas dificuldades de alguns engenheiros, quando a gente toca nesse assunto. Começa, porque essa coisa mais da área de humanas, não sei o quê, mas é fundamental para qualquer profissional. Essa dica sua não é boa só para engenheiro de produção, ela é boa para qualquer profissional, advogado, médico, engenheiro, qualquer profissional. É fundamental o autoconhecimento, porque quando você se conhece melhor, você inclusive sabe ajudar o outro melhor. Então, Daniel, muito obrigado. Eu espero poder, eu tenho certeza que essas dicas vão ser valiosas para você que está assistindo isso aí, está interessado em conhecer um pouco mais. Se eu tivesse a oportunidade de escutar isso quando eu estivesse na faculdade, certamente a trajetória seria mais linear, né? Eu espero que você aproveite os conhecimentos desse bate-papo aqui. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer comentário, fique à vontade nessa página. Deixe seu comentário aqui, que é muito importante. É através do seu comentário que a gente tem a ideia de criar novos vídeos, de trazer mais conteúdo para você. Eu desejo a você um enorme sucesso, tudo de bom e que você construa sua trajetória com muita felicidade e muito sucesso e realização. Um abraço e até mais. Obrigado, sucesso.